Olá a todos e todas, meu nome é Gabriele Roberta Silva de Faria, sou aluna do Programa de Pós em Educação da Universidade Federal de Viçosa. É uma satisfação estar aqui nesse simpósio para compartilhar partes do resultado da minha pesquisa de dissertação intitulada Hegemonia, Mobilidade no Ensino Superior, uma leitura crítica da internacionalização a partir do processo de Bolonha e seus reflexos no Brasil. O orientador responsável por essa pesquisa é o professor César Luiz Demari, e nós temos o apoio da CNPq. Essa pesquisa busca compreender a internacionalização do ensino superior e a mobilidade acadêmica através da análise da Declaração de Bolonha e como esses processos se articulam a estratégias de hegemonia em um mundo globalizado. O problema de pesquisa que orientou minha investigação foi quais os desdobramentos do processo de Bolonha na educação superior europeia e os reflexos da mobilidade estudantil internacional no cenário mundial e no cenário brasileiro. O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar as influências da Declaração de Bolonha na mobilidade acadêmica e, entre os objetivos específicos, destaquei para essa apresentação a necessidade de compreender as razões do surgimento da declaração, explorar a proposta de internacionalização europeia por meio do programa Erasmus e discutir os impactos desse processo no Brasil. O ponto de partida que eu trazer nesse recorte foi a constatação de que, nas últimas décadas, o conhecimento se tornou um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico de várias nações e blocos. Nesse contexto, a educação superior ela passa a ser utilizada não apenas como uma ferramenta de formação intelectual, mas também como uma ferramenta de competitividade internacional. O marco central desse movimento na minha pesquisa se dá na Europa através da Declaração de Bolonha, assinada em 1999. A partir dela se constrói o chamado Espaço Europeu de Educação Superior, que visava padronizar títulos de formação, adotar um sistema comum de créditos para que facilitasse na hora que esses alunos procurassem programas de mobilidade acadêmica e, assim, estimular mais a mobilidade acadêmica e construir um processo de internacionalização europeia. Para essa pesquisa, eu adotei a metodologia qualitativa de caráter bibliográfico e documental, apoiada na análise da filologia proposta por Gramsci. Essa escolha metodológica permitiu examinar não só os conceitos e os documentos que eu encontrei, mas também o contexto histórico, político e econômico que moldou a constituição desses documentos. Vou trazer uma pequena introdução histórica da Europa após a Segunda Guerra, com a ascensão de novas potências, uma economia baseada no conhecimento e a perda da sua hegemonia, visto a crise propiciada pós a guerra, o continente europeu via, em uma reforma do ensino superior e na educação, a possibilidade de retomada da sua dominação, através da atratividade que a internacionalização causa. Sua reforma, então, é educacional, e ela perpassa por diversos momentos, desde marcos políticos a diferentes documentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como as reformas políticas, econômicas e culturais propiciadas pelo Tratado de Roma e pelo Tratado de Maastricht, o primeiro, de 1957, que consolidou a Comunidade Econômica Europeia, e o segundo, que implementou a União Europeia, o Bloco Econômico. A documentação que se refere às pautas educacionais, eu trouxe dois exemplos, a Magna Charta Universitatum, de 1988, que é um documento que defendia a importância da autonomia acadêmica e a livre circulação dos conhecimentos dentro das universidades, assinada por mais de 400 reitores, e o documento base da Declaração de Bolonha, que é a Declaração de Soborno, de 1998, que apontava a mobilidade acadêmica de estudantes e professores e um sistema comum, tanto de avaliação
quanto de titulação desses estudantes. Todos esses antecedentes que eu citei e mais alguns culminaram na conhecida Declaração de Bolonha, de 1999, que hoje totaliza a assinatura de 46 ministros da educação e que estabeleceu as bases para a criação do Espaço Europeu de Educação Superior, através da padronização desses títulos de formação, a adoção de créditos comuns e a priorização da mobilidade acadêmica. Essa adoção de créditos comuns e padronização de títulos eram formas que facilitariam com que as instituições conseguissem identificar a formação e a avaliação da formação dos estudantes que procuravam por mobilidade acadêmica. Pensando numa dimensão política de Bolonha, a análise crítica desse trabalho revelou que o processo de Bolonha vai além de uma padronização técnica de documentos e formas de avaliação. Trata-se de uma agenda política, porque ela reorganiza a Universidade Europeia, buscando recuperar uma hegemonia que se enfraquecia diante da ascensão de potências como Estados Unidos e Japão. Assim, a mobilidade acadêmica deixa de ser só um benefício de formação e se torna um instrumento estratégico que é capaz de atrair talentos e cérebros, internacionalizar currículos e ampliar a circulação dos conhecimentos produzidos pela Europa. A ferramenta central da mobilidade acadêmica europeia é o Programa Erasmus, criado em 1987 e reforçado pela Declaração de Bolonha. Ele promove a circulação de estudantes e professores dentro da Europa, fortalecendo vínculos culturais e acadêmicos e projeta o continente no cenário global, através dessa adequação de títulos e da utilização de créditos comuns, de uma avaliação comum. No entanto, nem todos os países se beneficiam da mesma forma. Hoje, o Erasmus ele extrapola fronteiras europeias, eles atraem discentes de outros continentes, mas a gente observou durante a pesquisa que o centro-oeste europeu, a Europa Central, continua a concentrar um maior número de estudantes, recebendo assim, mais vantagens econômicas e científicas que, por exemplo, a região leste da Europa. E é nesse ponto de desigualdades que o Brasil entra. Enquanto os países centrais, como alguns países do centro europeu, exportam modelos e atraem estudantes, as nações periféricas, como o Brasil, assumem majoritariamente o papel de importadores de conhecimento. O Ciências Sem Fronteira entra como um exemplo de um programa que tinha o maior número de envios de cérebros de estudantes para fora. Ele foi implementado em 2011 e encerrado em 2017. Ele, obviamente, ampliou oportunidades de estudo no exterior, mas esses estudantes encontravam inúmeras barreiras que enfraqueciam a sua formação, como questões linguísticas, uma dificuldade de reconhecimento de créditos e uma dificuldade de acesso, principalmente para estudantes de contextos sociais de classes baixas. Além disso, reforçou essa dependência já existente, tanto científica quanto tecnológica, em relação ao norte global, impedindo uma troca horizontal de conhecimentos, estudantes e tecnologias entre o sul global e o norte global. Essas experiências mostram que a mobilidade internacional é ambivalente, porque, por um lado, ela realmente amplia horizontes, fomenta uma formação acadêmica de qualidade e culturalmente mais completa, porém, aprofunda assimetrias históricas e a hegemonia, porque reforça uma divisão entre os países do norte, que são países exportadores de modelos de ciências e de tecnologias, e coloca em submissão os países do sul, que são apenas importadores. Assim, concluímos que a Declaração de Bolonha não pode ser compreendida apenas como um acordo educacional, mas como parte de um projeto político de globalização da universidade. A sua lógica está vinculada ao mercado e à competitividade,
o que desafia a função crítica e emancipadora da educação. Para o Brasil, esse cenário coloca a urgência que a gente tem de refletir sobre as políticas que nós construímos e principalmente sobre a ausência de políticas de internacionalização, buscando nessas políticas não reproduzir desigualdades, mas fortalecer a autonomia científica e acadêmica. Aqui estão algumas das minhas referências. Obrigada.